Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre mentalização. Vamos falar sobre o poder da mente, como que nós podemos conseguir avançar nos nossos pensamentos, como que nós podemos combater a preocupação, como podemos mentalizar o nosso futuro, o que podemos excluir da nossa mente, tudo aquilo que nos atrapalha. Então, hoje vamos transbordar um pouco sobre esse assunto aí. Então, para começar, vamos falar sobre mentalizar. O conceito de mentalizar no dicionário, ele também é bem claro, é conceber ou operar algo na mente. Incutir uma verdade, pensamento e necessidade. Então, a nossa mente ela é uma mente tão poderosa, nosso cérebro é um cérebro tão poderoso. Para você ter uma noção, nosso cérebro ele possui 100 bilhões de neurônios e 100 trilhões de conexão. Apesar de ser humano, usar quase todo o potencial do cérebro, apenas 10% é utilizado para a parte cognitiva. Olha só apenas 10%. A neurociência cuida em fazer com que as pessoas consigam expandir esse setor de capacidade cerebral. Como que nós vamos conseguir expandir? É trabalhando a nossa mente, dominando sobre a nossa mente, né? E vamos aqui começar pela imaginação. Imaginação é igual à imagem. Nós temos essa capacidade de criar imagem na nossa mente. A imaginação é um amadurecimento do cérebro. Essa chave vai fazer você lançar os seus próprios filmes de imaginação de sucesso. Tem pessoas que lançam filme de fracasso, né? Fica sempre naquela preocupação, né? Então nós temos que saber vigiar o que nós vamos pensar. Isso a gente vai aprender aqui hoje. No início, várias imagens não entram na nossa cabeça. Sabe por quê? A gente tenta imaginar coisa boa, projetar alguma coisa e sempre dá falha, porque nós precisamos autorizar novas imagens. Nós temos que, conforme eu falei, temos que dominar e temos que treinar o nosso cérebro, porque imaginar não paga imposto, né? E ninguém pode saber o que você imagina, a não ser Deus. E imaginar também não pode ser uma coisa retida na sua cabeça. Nem o diabo ele tem o poder de saber o que você pensa, ele tem o poder de enviar setas, né? Mas cai se você quiser. Mas saber o que você está pensando, o que você está imaginando, ele não tem poder para isso, a não ser Deus, né? Ele tem só o poder de nos dar a sugestão. Aí vai de nós cair na sugestão dele ou não, né? Então, pois ninguém pode impedir e cobrar isso de você. E não sei se foi na segunda ou terceira aula, mas falando sobre criatividade. A criatividade e a imaginação, essas chaves, elas são umas chaves poderosas, elas andam lado a lado uma da outra, né? E o que é imaginar? Imaginar é praticamente a fé. Em Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem, que é as coisas que não se veem. Se desejamos mentalizar um objetivo por fé, temos que utilizar os 5 passos. Quais são esses 5 passos? Falo, depois escrevo. Eu tenho que dar ordem com a minha boca, porque a palavra tem poder. Nós temos que vigiar tudo aquilo que nós falamos, porque quando nós lançamos palavra no universo, há uma grande chance de acontecer, seja coisas boas ou coisas ruins. Por isso que nós temos que vigiar a todo instante tudo aquilo que nós estamos falando, né? Então nós temos que dar a ordem com a boca e criar uma frequência para isso. Como que é criar uma frequência com isso? Andar em fé. A ponta da frequência é a verbalização. Então nós temos que verbalizar a todo instante, mas não verbalizar para reclamar. Nós temos que verbalizar coisas que possamos alcançar essa frequência, né? Depois que eu verbalizo, eu escrituro. O que é escrituro? Nós temos que escrever todos aqueles nossos objetivos. Conforme falei. Hoje aconteceu isso, eu conversando com um amigo de trabalho, eu perguntei, e aí, qual que é o teu futuro? O que você pensa para o teu futuro? A pessoa, ela acaba ficando sem, como que eu posso te dizer? Não, meu futuro vai ser, mas não sabe, não tem um objetivo. Então esse é o poder da imaginação. Você tem que pegar um papel, uma caneta e escrever. Daqui tanto tempo vai acontecer isso, daqui tanto tempo eu pretendo fazer isso. Então nós temos que escriturar no papel. Lembra que eu falei? Temos que falar e logo qual que o terceiro passo aqui? É escriturar. Pois é muito bom escrevendo tudo tomando posse. Então nós temos que escrever e tomando posse daquilo. Até quando que eu vou ficar nesse determinado emprego? Coloca a data para sair. Até quando que eu vou fazer tal coisa? Até quando que eu vou mudar de casa? Até quando? Qual que é o meu objetivo de vida? Onde eu quero morar? O que que eu quero fazer? Não estou feliz nesse emprego, vou procurar outra coisa. Então nós temos que colocar no papel e verbalizar com a boca, né? Porque se eu não entender esses passos, eu fico só na imagem e não faço o download da materialização, né? Então, se for colocar fé, tem que ser fé mais ação, que eu garanto para você que vai funcionar. Agora, se colocar só a fé,
aí eu te garanto também que não vai funcionar. Por quê? Em Tiago 2,26 fala, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então não adianta você só ter fé e se você não tiver uma ação, porque se torna morta a tua fé. Até costumo brincar num grupo de muitas pessoas que só tem fé, o que acaba virando fezes, porque ninguém age, fica só na fé, fica só na esperança, e Deus ele pede esse primeiro passo nosso. Deus ele gosta das pessoas ousadas. O que seriam as pessoas ousadas? É aquela pessoa que move em fé, que vai acontecer. Porque se você não está movendo em fé, você está até em pecado, porque você não está crendo que Deus ele vai entrar com providência, né? Então nós temos que nos posicionar, nós temos que posicionar em fé, posicionar no nosso método de pensar, né? Então fé é só projetar uma imagem. É como se eu tivesse um mapa de um tesouro e não fosse buscar esse tesouro, né? Porque a fé ela nos dá esse mapa, mas se nós percorrermos esse mapa, nós vamos chegar o quê? No tesouro. Então é isso aí, pessoal. Então em Hebreus 11:1 também fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O que é as coisas que se esperam? É toda aquela mentalização que eu coloquei na minha mente, que isso vai acontecer em um determinado prazo, isso vai acontecer. Eu coloco no papel tudo que eu quero que aconteça, todos os meus objetivos, o que eu quero que o meu desejo para o próximo mês, e assim por diante, né? Então, outro passo importante, então, só para resumir o que eu falei anteriormente, então imagem mais ação é igual a resultado. Uma atividade que nós vamos fazer nós vamos mapear as nossas preocupações. O que é preocupação? É a preocupação, é a má gestão da nossa imaginação. Às vezes você não consegue imaginar as coisas, porque tem pessoas que falam, Alex, mas eu não consigo imaginar nada. Na hora que eu chego na imaginação, já mudo meu pensamento, mas o que está acontecendo? É simples. Isso é a má gestão do quê? Da imaginação. Nós poderíamos, durante o dia, estar construindo cenas do nosso futuro, cenas de objetivos, cenas de meta, mas o que a maioria de nós ficamos perdidos? Nós ficamos o dia todo tocando filme do terror. O que seria isso? Fica sempre com aquele pensamento. Vou passar uma situação que nós estamos vivendo hoje. Hoje é dia 30/11/2022. O Lula ganhou a eleição, né? Aí todos ficam naquela aflição. Nossa, mas o país vai parar de produzir, a taxa de juros vai subir. Tivemos a notícia agora que a taxa Selic vai chegar a 15% e automaticamente os bancos vai praticamente subir muito a taxa de juros. Aí o nosso cérebro fica toda hora, nossa, eu não vou conseguir vender, nossa, vai ter muita taxa de juros alta, o pessoal não vai comprar, o pessoal vai segurar dinheiro, então fica a todo instante, todo momento, o teu cérebro passando esse filme de terror. Tem pessoas na época da pandemia que ficavam, nossa, eu vou morrer por conta da doença, eu coloco máscara. E o que acontece? O nosso cérebro vai tomando conta dessas preocupações e vai deixando de liberar espaço para quê? Para a nossa imaginação, para a nossa criação, para nós desenvolvermos. Então, gente, tudo isso é a gestão do nosso cérebro, porque nós temos a imaginação passiva e ativa. A passiva é exatamente todas essas preocupações que tomam espaço do nosso cérebro, que acaba se automaticamente afetando a procrastinação, né? E nós precisamos encerrar a má gestão da imaginação. Você precisa encerrar, porque a maioria das pessoas não tem um resultado absurdo. Por que a maioria das pessoas não tem? Porque não sabem usar a ferramenta mais poderosa de resultados. O que seria essa ferramenta poderosa de resultados? Nossos pensamentos, a imaginação. Porque a metade dela é imaginar e a outra metade é agir. Fé mais ação. Olha como a imaginação passiva, ela fica retrucando a injustiça, ela fica todo modo rodando no modo do problema e modo como que eu vou fazer tal coisa, como que eu vou pagar tal conta, o mês já está chegando, não sei o quê. Então você deixa de ter espaço no teu cérebro para fazer coisas boas por conta dessas preocupações, né? E outra, se você ficar perturbado no meio do caos, não tem espaço cerebral para resolução. Nós temos que usar nossa mente de forma ativa, que vai resolver muito rápido os problemas. Você com uma mente ativa, você tem uma resolução, você tem uma agilidade, você tem uma curva de pensamento muito aflorada, muito rápido, para estar resolvendo determinados problemas, né? Então nós temos que ter a nossa mente sempre desocupada, devemos mapear os nossos pensamentos. Nós temos que vigiar nossos pensamentos a todo instante, a todo momento, evitando de sempre ficar com essa imagem passiva do nosso cérebro. E isso a gente tem que praticar esse exercício todos os dias. Nós temos que governar sobre o nosso cérebro.
Porque ele fica o tempo todo dia, além dessas preocupações, ele fica nos lembrando imagem. Quando tínhamos 5 anos, 15 anos, fica lembrando imagem da nossa época do colegial, e fica aquela imagem rodando no nosso cérebro a todo instante, todo momento. Então nós temos que saber governar o nosso cérebro para não perder a atenção daquilo, dos nossos objetivos, o que nós temos que cumprir. Porque esse tipo de pensamento vai gerando a nossa mente ocupada e rouba todo aquele espaço da criatividade, né? E como que a gente vai ser criativo com uma mente ocupada? Não tem como, né? Como que eu prospero com a mente ocupada? Não tem como. Porque às vezes você tem que enviar um relatório, enviar alguma coisa, aí vem aquelas preocupações, você já dispersa, pega o celular e aí já foi. Já foi o boi com a corda, não tem como, né? Então o que eu faço? Nós temos que mapear, conforme falei, nós temos que colocar todos os nossos objetivos e temos que sempre gravar isso na nossa mente. Preocupação só ocupa o espaço do nosso cérebro. Isso nos prejudica muito. E a sua mente, a nossa mente, ela precisa ser governada, porque senão ela vai ficar falando 1000 coisas a todo instante, a todo momento, né? E tem até uma passagem aqui em Salmos 94:11 que fala: o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis, né? Essa questão dos nossos pensamentos a todo instante, pensando em preocupação, isso aí para Deus é uma futilidade, a preocupação, porque Ele fala: meu filho, eu já te dei tudo, eu já paguei todos os pecados na cruz, você é livre para prosperar. Mas a incredulidade sempre bate na porta de todos, né? Então vamos trabalhar isso cada vez mais. E tem outra passagem em Efésios 4:17-19 muito interessante que diz: ó, assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Olha só, inutilidade dos seus pensamentos. Eles são obscurecidos no entendimento, olha só, fica até obscurecido, e separados da vida de Deus por causa da ignorância que são, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregam à depravação, cometendo avidez, toda espécie de impureza. Será que isso não nós vivemos no dia de hoje que a gente vê, né? Olha só o que acontece com pensamentos de inutilidades, né? Endurece o coração. Tremendo. Olha outra passagem do Novo Homem, Efésios 4:22-24 fala: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se de novo homem, criado para a semelhança a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Nós somos a imagem semelhante de Deus, né? Em Colossenses 3:2 fala também: mantenha o pensamento das coisas do alto e não as coisas terrenas. E para encerrar, esse aqui é o melhor de todos, ó. Romanos 12:2 fala: e não sede transformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Renovação do quê? Da vossa mente. Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como que nós aceitamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Pela renovação da nossa mente. O que é renovação da nossa mente? É metanoia, que no grego significa mudança de rota. Então nós temos que mudar o nosso pensamento, nós temos que mudar a maneira de agir, para que muita gente chega e fala: mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas e você? Você está renovando a tua mente? Você está conforme falei no versículo anterior, você está abandonando o velho homem e vivendo as coisas de Deus, o novo agora, né? E você pode perceber, não vai muito longe. Você vê a perversidade que está no mundo hoje, a mente das pessoas do jeito que está, a mente está coração duro, tá um trem meio esquisito, né? Então a nossa função é levar essas boas novas a essas pessoas, pregar o evangelho, fazer o que eu estou fazendo aqui, levar a palavra, né? E vamos transbordar para que esse mundo possa ficar cada vez melhor, porque os bons estão com vergonha de pregar o evangelho, de falar a palavra, mas nós temos que ser o sal da terra. Não adianta ser um sal dentro do saleiro, porque enquanto os bons estão escondidos com vergonha, o que acontece? Os maus estão dominando a internet, dominando a todo instante, com dancinha, pornografia, sensualidade. Então, gente, vamos nos posicionar, vamos levantar, vamos fazer a diferença nessa terra, né? Vamos ser o sal da terra. Amém? Boa noite a todos vocês e até amanhã.